Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início aí a mais um vídeo do Conversa Mole. Hoje, 31 de março de 2021. E a gente vai abordar aí alguns assuntos da semana que está, assim, extremamente empolgante, né? Desde domingo aí a gente está tendo aí sucessivas emoções para serem passadas, ok? E vamos também fazer um pequeno comentário aí a respeito da pandemia, tá bom? Mas antes disso, roda a vinheta. Pessoal, o Brasil é o Brasil, né? A gente não pode esquecer que nós somos um país muito peculiar. Então, essa semana foi uma semana extremamente emocionante. Tivemos aí a demissão do Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, que deve estar hoje lá adorando os inca-venezuelanos, os marcianos, né? Estudando aí o problema da cúpula de acrílico da Terra plana, alguma coisa assim, porque como chanceler foi o maior fiasco da história brasileira. Eu fico imaginando aí Afonso Arinos, né, Oswaldo Aranha, Nilo Peçanha, meu Deus do céu, os caras devem ter se revirado no caixão umas 10 vezes. Mas o cara foi embora e, assim, deixou uma carta de demissão que deve ter sido escrita para os deuses gregos, porque realmente é uma carta completamente alucinada, né? Único, né? Impressionante. Ele é único, ele é ímpar. Entrou no lugar dele um rapaz, Carlos França, que nunca foi embaixador, dá a impressão, né, que vai ser mais um pau mandado aí dos filhos do Bolsonaro, né, que gostam de dar palpites e fazer interferências na política externa brasileira. Então, eu não sei muito o que falar da entrada desse rapaz. Só sei que ele não tem a experiência necessária para ser um chanceler de um país como o Brasil, tá certo? E ser interlocutor, né, de posições importantes que nós estamos aí precisando durante essa fase de pandemia, com relação à economia, com relação a remédios, etc, etc, etc. Mas vamos torcer, né? A gente sempre torce para tudo, então vamos torcer para que esse rapaz dê certo. O outro assunto, obviamente, é a demissão do ministro da Defesa, que foi, assim, uma surpresa para muita gente, mas essa relação aí do Bolsonaro com o ministro já não vinha vindo bem desde o ano passado. E o Bolsonaro pedindo que o ministro intercedesse junto ao comando do Exército para que o comando do Exército, o Pujol, principalmente o comandante, o general Pujol, se manifestasse a favor aí das loucuras do Bolsonaro. E, obviamente, como as Forças Armadas é um órgão de Estado, né, e não um órgão de governo, viu, Bolsonaro? Tá certo? Eles se recusaram, né, a fazer qualquer menção dessas loucuras que você vem fazendo. Aliás, muito pelo contrário. Você foi reprimido diversas vezes, né, pelas suas manifestações aí a favor de AI-5, fechamento do Congresso, né? Os generais e até os próprios comandantes das Forças Armadas se manifestaram por diversas vezes a você diretamente, Bolsonaro, né, com relação a essa sua atuação. E o ministro que saiu deixou uma carta muito lúcida de demissão, muito importante, onde ele diz que defendeu as Forças Armadas, defendeu a Constituição, né, garantindo que as Forças Armadas fossem um órgão de Estado e não de governo. Isso nos deixa preocupado de um outro lado com a entrada desse general Braga Neto, né, no seu lugar, porque a pergunta que eu faço e que vocês me respondam é se ele vai ser de uma submissão completa como foi o Pazuello.
né? Será que o Braga Neto vai ser do tipo ele manda e eu obedeço? Deve ser direito. E com isso o Bolsonaro aproveita e troca aí o ministro da Justiça, né? E outros, aí coloca a mulher lá do Arruda como uma interlocutora junto ao Centrão, né? E ele vai preparando aí o seu planozinho de ditador, né? Botou o Centrão para dentro, né? O Centrão muito espertamente já começou a mexer na grana aí. Vejam o orçamento da União que foi aprovado esta semana, com puta de um déficit que não sei como é que vão cobrir. Espero que o Bolsonaro tenha a hombridade de vetar essa palhaçada que foi essa lei orçamentária, né? Onde destina aí mais de 30 bilhões para o bolso dos deputados, que não tem verba, tiraram da saúde, tiraram da educação. É um festival de horrores, né? E para completar, ontem um tal de Major, não sei das quantas, ex-líder do PSL, queria colocar aí na surdina, junto aos líderes, o plano, uma PL dando um golpe no país, né? Ele pega a usada somente para o plano de guerra, né? Convocando poderes extraordinários ao presidente da República e simplesmente transformando isso para a época de uma pandemia na saúde. Ou seja, é a PL do golpe, a PL do ditadorzinho, né? Essa PL foi apresentada aos líderes, eles rejeitaram, mas está lá rodando. Então, gente, nós precisamos ficar de olho, porque é mais um golpezinho, né, que o nosso amigo Bolsonaro quer dar. Isso tudo em nome da família unida, né, e protegendo sempre a sua família unida. Tá ok? Ele fecha com isso um círculo muito importante, né, o seu ídolo maior, além daquele... E assim, é um momento muito chato do Brasil, né, um momento muito triste. Um momento onde que a gente vê que, de novo, vou repetir aqui as minhas frases do vídeo passado, né? Um presidente que não tem um pingo de humanidade, não tem um pingo de capacidade, né? É uma pessoa insensível e incapaz. E nós continuamos, por causa disso, dentro de uma pandemia. Ontem bateu-se aí mais um recorde de mortes, né? O Brasil ontem foi o líder mundial disparado, com 37% de todas as mortes do mundo. E a gente está numa situação muito triste. Você vê, nós estamos há 1 ano e 1 mês aí em pandemia, e se você está com o seu negócio fechado, se vocês estão em casa, se a gente não pode sair nas ruas, né, é porque tem um vírus lá fora que está matando e que foi incentivado pelo Bolsonaro. Entendeu? Bolsonaro não comprou vacinas quando não deveriam ser compradas, né? Continua promovendo um coquetel assassino, né? Praticando a medicina de forma ilegal, né? Com essa porcaria desse coquetel aí precoce, entendeu? Porque as pessoas estão morrendo, inclusive por causa desse falso tratamento precoce que ele apregoa. Então, meu amigo, você que está aí reclamando com os governadores e prefeitos que o seu serviço está fechado, que o seu trabalho está fechado, que você não consegue ganhar dinheiro, você não terceirize a culpa. Você entendeu? Porque a culpa é de uma única pessoa que se chama Jair Bolsonaro, que desde o primeiro dia, desde o dia 0, né, ele tem insinuado que é uma gripezinha, que é um resfriadinho, tem promovido aglomerações, até hoje não usa máscaras, você entendeu? E nós estamos aqui trancafiados, né, tendo que aguentar um sujeito, né, querendo dar um golpe, um tenentezinho que foi expulso do exército, né, por ser terrorista, e o 20% aí da turminha, né, aplaudindo essas ações imbecis desse homem. Entenderam? Então, gente, o meu vídeo hoje é esse. Não tenho muito mais o que dizer. Eu só dizer o seguinte recado a vocês, né? Quando fizesse o lockdown, fosse feito de uma forma planejada, coordenada, né? Onde as pessoas que
trabalham e trabalhavam, as empresas tivessem o seu ressarcimento justo e correto pelos dias parados, com a diminuição proporcional dos impostos, né? Com o governo complementando a verba de salários das pessoas, nós não estaríamos dessa loucura que nós estamos. Então, pensou-se muito mais na economia do que na solução do problema no futuro, como sempre. Sem planejamento, sem porra nenhuma. Esse é o nosso Brasil, cara. E você ainda apoia esse tipo de gente, tá bom? Era isso que eu tinha que falar para hoje, pessoal. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuem nos prestigiando. Não se esqueçam de inscrever aí no nosso canal, curtir a nossa página lá no Facebook, no Instagram. Tá bom? E tamo juntos.